Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15, amém? É forte! Alguns versículos a partir do 21. Já louvo a Deus pela oportunidade e pela vida da pastora que me confiou estar trazendo a palavra do Senhor mais uma vez para a amada noiva do Senhor, amém? Mateus 15, a partir do 21, alguns versículos a gente É vai. forte! Olha aí. Ei, glória! Amém? Amém. Vamos estar lendo alguns versículos. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Meu Deus! Vamos agora para o 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. 27. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o 28 para encerrar. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Amém? A igreja pode se assentar dando glória a Deus. Oh, aleluia. Glória! Então foi esse mês nós ficamos responsáveis pelo tema e pelo texto, e o Senhor colocou no meu coração esse tema: seja perseverante e surpreenda Jesus. A igreja pode repetir comigo? Seja perseverante e surpreenda Jesus. Quero ver agora! Então nós vemos aqui É forte! que Jesus, ele estava, após ele sair ali de Genezaré, onde ele havia curado várias pessoas, onde quando ele chegou ali em Genezaré, foi mandado, que se avisasse em todos os arredores ali que Jesus estava ali, e as pessoas começaram a trazer todos os enfermos para que tocassem nas bordas da roupa de Jesus, e diz que todos aqueles que tocaram nas bordas da roupa de Jesus foram curados. E dali disse que os escribas e fariseus ficaram sabendo que Jesus estava ali e foram ao encontro de Jesus. Mas eles foram ao encontro de Jesus para questionar Jesus e para cobrar Jesus. Eles queriam saber de Jesus por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Ou seja, eles estavam cobrando de Jesus que os discípulos não estavam obedecendo a tradição dos anciãos. E naquele tempo eles criaram essa regra de que deveria se lavar as mãos antes de qualquer cerimônia. E então Jesus, ele responde para aqueles fariseus, para aqueles escribas, que eles estavam, preocupados em obedecer, em que se obedecesse regras humanas, em que se obedecesse tradição criada por homens, regras criadas por homens, mas que eles estavam desobedecendo os mandamentos de Deus. E aí ele dá o exemplo do Corban, onde ele diz o seguinte: vocês dizem que aquele que dá o Corban, ou seja, que dedica, que entrega, que dedica seus bens, seu dinheiro, tudo que tinha para Deus, no caso, era o que eles diziam, não tinha mais precisão de honrar pai e mãe. Então Jesus disse que eles estavam desobedecendo o mandamento, que era honrar o teu pai e a tua mãe e cuidar, sustentar quando eles estivessem em dificuldade. E então eles aproveitaram eles
eles criaram essa regra entre eles de que aquele que apresentava o corbã, aquele que dedicava seus bens na casa a Deus, não precisava obedecer o mandamento, que era honrar pai e mãe e sustentar eles nas suas necessidades. Então, naquele tempo que o mandamento honra pai e mãe e sustenta eles em suas necessidades, as pessoas, então, como elas eram ensinadas por eles, elas poderiam, se o pai ou a mãe deles estivessem passando alguma dificuldade, alguma necessidade, eles podiam chegar para os pais e dizer: eu não posso ajudar vocês, vocês vão continuar em dificuldade porque eu dediquei os meus bens a Deus. Então eles estavam desobedecendo o mandamento e aproveitando de uma regra que eles criaram para ir contra o mandamento do Senhor. E aí Jesus, ele chama aqueles homens de hipócritas. Ele diz hipócritas, como os irmãos podem ver aí no versículo 7, onde Jesus chama os fariseus e escribas de hipócritas, onde ele usa, a profecia ali, a profecia de Isaías, do profeta Isaías, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E ali era como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês até conhecem a palavra, vocês oram, vocês jejuam, vocês pregam, mas tem um problema: vocês não vivem a palavra, vocês não praticam a palavra, vocês são hipócritas. E hoje em dia é como Jesus, ele considera também a mim e a você, quando nós não vivemos aquilo que nós pregamos, quando nós não vivemos aquilo que nós louvamos, quando nós não vivemos aquilo que nós oramos. Então é como Jesus considera todo aquele que não vive a palavra, porque lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 22, vai dizer o seguinte, que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. E aqueles fariseus, eles pregavam, eles conheciam a palavra, eles oravam, eles jejuavam, eles faziam tudo, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Eles não obedeciam às leis de Deus verdadeiramente. Eles não viviam aquilo que eles ensinavam. Então, o texto vai dizer que Jesus aí então vai explicar para os discípulos e para a multidão que estava ali, que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim o que sai. Porque Jesus, ele estava dizendo que aquilo que a gente come, aquilo que o homem come, desce para o estômago e logo é eliminado, e não afeta em nada o nosso espiritual, a vida espiritual da pessoa. Mas o que sai do coração, isso sim contamina, porque o que sai da boca é o que vem do coração, e é do coração que vem adultério, é do coração que vem a maldade, é do coração que vem a mentira, é do coração que vem tudo aquilo que contamina o homem, tudo aquilo que contamina, que afeta a nossa vida espiritual. Então Jesus, ele deixou claro ali que o que importava não era a pureza exterior, a pureza de fora, o cuidado de lavar a mão para não comer. Isso era só um detalhe criado pelos homens, mas o que importava era obedecer a palavra, o que importava era ser obediente, praticante da palavra, o que importava era ter o coração verdadeiramente arrependido, ter um coração verdadeiramente rendido a Cristo, ter um coração verdadeiramente grato, um coração disposto a obedecer. Então Jesus, dali o texto vai dizer que ele sai dali e ele vai para a região de Tiro e Sidom. Então, quando ele sai dali, ele vai para a região de Tiro e Sidom. E aí que nós vamos entrar no tema, amém? Que é: seja perseverante e surpreenda a Jesus. Então Jesus, ele sai dali e vai para a região de Tiro e Sidom. E a região de Tiro e Sidom era uma região de um povo pagão, era uma região dos cananeus, de um povo pagão, um povo que adorava outros deuses. E Jesus vai para ali, mas nós sabemos
que Jesus ele não ia para lugar nenhum em vão. Tudo que Jesus fazia tinha propósito. Onde Jesus ia, ele tinha um propósito naquele lugar. Quando Jesus chegava num lugar, algo extraordinário acontecia. Jesus jamais ia em algum lugar por ir. Jesus jamais ia em algum lugar por nada, apenas por passar naquele lugar. Então diz que Jesus ele foi para a região de Tiro e Sidom. E diz que eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava. E que então o texto diz que era o quê? Uma mulher cananeia. Ou seja, uma mulher que não era judia, era uma mulher que ela era gentia, ela fazia parte do povo gentil, era uma estrangeira, era uma pessoa que não fazia parte do povo que estava que não fazia parte da aliança de Deus. Ela fazia parte de um povo pagão, de um povo que era rejeitado pelos judeus, pelos israelitas, um povo que não era aceito, não era bem visto pelos judeus, pelos israelitas. E vai dizer que aquela mulher, ela vê Jesus passando ali. E aquela mulher, quem era aquela mulher? Aquela mulher, ela não tinha nome. Aquela mulher, a Bíblia só relata que era uma cananeia, uma mulher cananeia. A Bíblia não dá nome a ela, não diz o nome dela, mas a Bíblia diz que se trata de uma mãe que estava com uma filha endemoniada, atormentada por demônios. E aquela mulher, quando vê Jesus, eu creio que quando ela viu Jesus, ela disse: vem aí agora a minha oportunidade, a oportunidade que eu não posso perder, a oportunidade da minha filha ser liberta. Porque aquela mulher, mesmo ela sendo uma cananeia, mesmo ela sendo de uma terra pagã, mesmo ela não fazendo parte do povo judeu, aquela mulher, ela reconhecia Jesus como Messias, ela reconhecia quem era Jesus. Ela estava ali e quando ela viu Jesus, ela começa a clamar, porque ela sabia quem havia chegado ali. Ela sabia que ali era a oportunidade da filha dela ser liberta. Ela sabia que ali era a oportunidade dela voltar a ter paz, porque uma mãe que está com uma filha endemoniada, uma filha sofrendo, um filho sofrendo, uma mãe que está vendo o sofrimento do seu filho ou da sua filha, ela não vai ficar feliz, ela não vai ficar alegre. E eu creio que aquela mulher estava desesperada com o sofrimento da filha. Talvez ela já tivesse recorrido a vários meios para que a filha dela fosse liberta e ela não conseguiu. Mas ela viu Jesus ali, ela reconheceu Jesus como Messias, reconheceu Jesus como Salvador, e ela ali começa a clamar. Ela disse: a oportunidade da minha filha ser liberta, e eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou deixar passar essa oportunidade, porque eu não sei se depois de hoje eu vou ter outra oportunidade, eu não sei se depois de hoje ele vai aparecer aqui de novo, então eu vou aproveitar agora, a minha oportunidade é agora. E aquela mulher, ela começa a clamar: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então aquela mulher, ela começa a clamar, ela começa a gritar, porque ela sabia o que ela estava buscando, e ela sabia quem estava ali. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que elas até estão na igreja, até estão cultuando, até estão pregando, estão louvando, mas elas ainda não reconhecem Jesus, ainda não reconhecem quem é Jesus. Tem muita gente que até vem para o culto, até está dentro da igreja, mas não está no culto, está dentro da igreja, mas não está cultuando, está dentro da igreja, mas está por estar, está porque talvez não tivesse outra opção, está ali porque o irmão vai falar, o irmão vai criticar, está ali por medo, como o presbítero falou aqui no culto de oração, de ser chamado a atenção porque não apareceu, porque não veio, ou porque não está vindo. Então tem muita gente que até está dentro da igreja, mas não está, porque sabe quem é Jesus. Ou seja, está, mas não sabe nem para que veio. Veio por falta de opção. Veio porque não tinha algo que desse mais prazer para fazer. Veio porque queria sair um pouquinho de dentro de casa. Mas aquela mulher, ela sabia porque ela estava ali. Aquela mulher, ela sabia que aquela era a oportunidade da filha dela ser liberta. Era a oportunidade dela voltar a ter paz, dela voltar a ter alegria,
dia. E aquela mulher, ela não desperdiçou a oportunidade dela. Ela não jogou fora a oportunidade. Ela permaneceu ali. E hoje nós vemos muitas pessoas perdendo a oportunidade. Muitas pessoas que Jesus dá oportunidade de se arrepender, oportunidade de mudar, oportunidade de ter verdadeiramente o coração arrependido, mas está jogando as oportunidades fora, está desperdiçando as oportunidades. Tem oportunidade de estar na casa do Senhor, de adorar o Senhor verdadeiramente, tem oportunidade de clamar ao Senhor pelo seu milagre, mas está desperdiçando a oportunidade, não está lembrando, reconhecendo quem é que está na casa, quem é que está presente, que o Rei dos Reis, o grande, o todo-poderoso se faz presente, que o dono do milagre está presente. Aquela mulher, ela sabia quem estava ali. E o texto vai dizer que ela começa a clamar, ela começa a gritar e ela não quer nem saber do que vão pensar, ela não quer nem saber do que vão dizer dela, ela não quer nem saber que vão criticar ela, e ela começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ali diz que a início, diz que Jesus, ele não lhe respondeu palavra. Ou seja, a primeira coisa que aquela mulher teve que suportar foi o silêncio de Jesus. Ela viu Jesus, ela clamando ali, gritando que a filha dela estava endemoniada, clamando que o Senhor tivesse compaixão dela, e Jesus de início não dá resposta nenhuma. E aí nós vamos dizer assim: poxa, mas Jesus estava ignorando aquela mulher. Jesus de início parecia realmente estar ignorando, mas ele não estava ignorando aquela mulher. Ele estava testando a fé dela, ele estava testando se ela ia perseverar, porque muitas vezes Jesus, ele não faz logo o que eu e você pedimos. Muitas vezes Jesus não entrega logo o milagre, porque ele vai testar a nossa fé, ele vai ver se realmente nós perseveramos naquilo que nós estamos querendo, buscando, pedindo. E então Jesus de início, ele fica calado, ele não responde a ela. E vai dizer então que os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Parece de rei. E aqui o que eu vejo aqui é o seguinte: primeiro lugar, falando daquela mulher cananeia. Aquela mulher, como eu disse, era uma mãe que estava desesperada pelo que a filha dela estava passando, mas é uma mãe que, apesar de não fazer parte do povo judeu, é uma mãe que ela se posicionou, ela se decidiu a lutar pela filha dela, ela decidiu correr atrás do milagre, ela decidiu que ela queria a filha dela liberta, ela se posicionou e ela começou a clamar a Jesus. E ela não se importou com as críticas, ela não se importou com julgamentos, ela não se importou com o que as pessoas ali estavam falando dela. Ela queria saber que Jesus estava ali e que Jesus poderia fazer um milagre na vida da filha dela. E então vai dizer que os discípulos, vai e manda, diz a Jesus: Senhor, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora, ela vem gritando atrás de nós, ela está incomodando. Mas sabe por que ela estava incomodando? Sabe o que é que eu vejo aqui? Quando você se posiciona realmente, você começa a incomodar. Quando você se coloca na posição, você vai incomodar. Pessoas vão se levantar contra você. O inimigo vai se levantar contra você. O inimigo vai vir com toda a fúria contra a sua vida, vai usar as pessoas contra você. Mas não se deixe intimidar, porque quando você se coloca na posição, quando você se decide, se posiciona, quando você toma atitude, o inferno sabe o estrago que você vai causar.
Os discípulos não eram seguidores de Jesus? Olha aí. Eram seguidores de Jesus. E ao invés de ajudar aquela mulher, eles começaram a criticar ela, a se incomodar com o clamor dela e a dizer que o mestre mandasse aquela mulher embora. Mas eles não eram os discípulos, os seguidores, e porque eles não ajudaram. É forte. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte: quando você decide, quando você se posiciona, quando você não espera ter nome, não espera ter nome em cartaz, não espera que seu nome apareça em outdoor, em cartaz, quando você se posiciona, independente do que você faça, independente da posição em que você está, quando você decide se posicionar, se movimentar na obra, quando você decide fazer aquilo que Deus manda, quando você decide viver a palavra, quando você decide obedecer aquilo que Deus está ordenando, você vai incomodar. E infelizmente, muitas vezes não são os de fora que vão se incomodar, não são aqueles que se encontram lá fora que vão se incomodar, é os de dentro, é aqueles que seguem, é aqueles que diz que é seguidor também, é aqueles que diz que está com Jesus também, porque quando você se posiciona, muitos não vão ficar satisfeitos, porque enquanto você está no seu banquinho quietinho, calado, você não quer se envolver em nada, você não quer ajudar em nada, você não quer compromisso, você não quer responsabilidade, você não quer fazer nada para o reino, você acha que basta eu ir lá assistir o culto e ir embora, você não vai incomodar ninguém vai se incomodar. É verdade, pai. Mas quando você se coloca na posição, sem esperar nada em troca, quando você decide fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, quando você decide se posicionar com Cristo, porque você reconhece de onde Ele lhe tirou, porque você é grato, porque você tem um coração agradecido, porque você reconhece do lamaçal de onde Ele te tirou, porque você reconhece quem é Jesus na sua vida, então você vai incomodar muita gente. Você vai incomodar muita gente. E aquela mulher, ela vai se sentir, ela vai ser rejeitada ali pelos discípulos, pelos seguidores de Jesus. Mas aquela mulher, ela não se deixou intimidar. Eles começaram a criticar, eles começaram a julgar ela. Provavelmente eles disseram: é uma gentia, não faz parte do nosso povo, não tem direito nenhum de receber milagre, de receber bênção. Manda ela embora. Ela está incomodando, mas ela disse: eu não vou me calar, eu não vou desistir, eu não vou parar minha caminhada. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei que eu vim buscar, e eu sei que Jesus está aqui, e Ele vai trazer o meu milagre, e ninguém vai me parar, ninguém vai me impedir. E aquela mulher está decidida, e aquela mulher está decidida a continuar ali firme, perseverando pelo milagre dela. E então vai dizer que Jesus vai e responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Só que olha o que a mulher faz. Aquela mulher vem e adora Jesus. Olha aí. Aquela mulher, mais uma vez, ela poderia ter dito assim: eu vou baixar minha cabeça e eu vou sair daqui, porque eu não sou judia, eu não tenho direito nenhum, ele não vai fazer nada por mim, eu vou desistir, eu vou embora. Os discípulos dele, os seguidores dele, já disseram que querem que eu vá embora, eu não vou mais ficar. Mas não, aquela mulher, ela vai e adora. E sabe o que é que eu vejo aqui? O milagre na minha e na sua vida vai começar a acontecer quando, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, em meio aos levantes que eu e você venhamos passar, nós resolvemos verdadeiramente adorar a Deus, nós resolvemos verdadeiramente ser adoradores, porque aquela mulher, ela foi criticada, ela foi julgada, mas ela veio e adorou ao Senhor, ela veio e adorou a Jesus, ela não desistiu, ela não se deixou intimidar, ela não parou a caminhada dela por causa das afrontas, por causa da rejeição, ela permaneceu ali e diz que ela adorou ao Senhor, ela não parou, ela adorou
de estar olhando quem nos criticou, de estar olhando quem nos decepcionou. Nós não vamos receber o milagre, porque o milagre só vai vir quando nós dissermos: pode criticar, pode falar mal de mim, pode dizer que eu não sou nada, pode dizer que eu não tenho valor, pode dizer que eu não sei pregar, pode dizer que eu não sei louvar, pode dizer que minha voz é feia, pode dizer que eu não sei orar, pode dizer o que quiser. Eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu sei quem me chamou, e quem me chamou garante. Eu sei a quem eu vim buscar, e eu não vou parar, eu não vou desistir. E aquela mulher, ela adora Jesus. E quando você resolve adorar Jesus, o milagre começa a acontecer na nossa vida. Mas espera aí, Marcos, se você está dizendo, então eu adoro, né? Eu vou pro culto, eu canto lá, né? Quando a levita está cantando, eu estou cantando. Boto um louvorzinho às vezes dentro de casa, então eu sou adoradora. Epa, ser adorador verdadeiramente não é só você cantar na igreja. Ser adorador verdadeiramente não é você colocar um louvor dentro de casa de vez em quando. Ser adorador verdadeiramente é quando você tem o coração verdadeiramente arrependido, um coração grato, um coração que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, um coração que reconhece tudo que Jesus passou por nós e resolve realmente ter o coração agradecido, o coração que decide obedecer, o coração que decide agradar o Senhor, o coração que decide viver para agradar a Deus e não para agradar homens, e não para agradar quem está lá fora, mas para agradar a Deus. Porque se eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei de onde Jesus me arrancou, então eu preciso agradecer, e eu preciso demonstrar minha gratidão a Ele. E eu só posso demonstrar minha gratidão se eu decidir verdadeiramente ser uma adoradora. Uma adoradora é aquela, uma adoradora é aquele que verdadeiramente obedece, que verdadeiramente decide viver e como é que diz, colocar em prática na sua vida tudo aquilo que Jesus ensina, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Ele nos ordena e tudo aquilo que Ele nos pede para fazer. Então, aquela mulher, ela adora Jesus. E aí nós vamos ver que Jesus, e ela vem, adora e diz: Senhor, me ajude, Senhor. E aí Jesus responde: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Fala, Jesus! Então, talvez aquela mulher ela poderia ter se ofendido com Jesus. Olha aí. Aquela mulher ela poderia sair dali chateada, virar as costas e ir embora. Ele me chamou de cachorrinha. Ah, não, eu vou sair daqui, eu não fico mais. Porque se fosse no dia de hoje, o que será que aconteceria, hein? O que será que aconteceria se Jesus hoje chama alguém de cachorrinho, hein? O próprio Jesus chamasse alguém de cachorrinho? Ah, não, isso não vai ficar assim. Amanhã eu vou para minhas redes sociais, vou lá botar minha resposta, vou lá revidar. Não, isso não vai ficar desse jeito. Ou então, peraí, você me chamou, o Senhor me chamou de cachorrinha. Não sou cachorrinha, não. Ela poderia, ter debatido com Jesus, ela poderia, ter se ofendido, porque hoje em dia as pessoas se ofendem até com as pregações. A gente não pode pregar porque é indireta, a gente não pode pregar porque sabe o pecado do irmão, então está falando porque conhece. A gente não pode, porque senão as pessoas se ofendem, as pessoas ficam chateadas, querem até sair da igreja, querem até deixar Jesus. Mas aquela mulher ela não se ofendeu. Aquela mulher ela não se ofendeu. Aquela mulher ela aceitou aquilo que Jesus falou, até porque naquele tempo verdadeiramente era tradição, era realmente isso que acontecia. Porque quando Jesus disse não é correto pegar o pão dos filhos, ele estava dizendo um pão, os filhos eram o povo de Israel, era para quem ele veio. Só que a Bíblia diz que João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, naquele tempo verdadeiramente
os judeus para fazer milagre na vida de uma gentia, de alguém que não fazia parte daquele povo. Mas aquela mulher, ela não se ofende. E mais uma vez, como é o tema, seja perseverante e surpreenda Jesus. Aquela mulher, mais uma vez, ela não desistiu. Aquela mulher, ela não se ofendeu. Aquela mulher, ela não rebateu Jesus. Aquela mulher, ela não discutiu. Ela aceitou o que Jesus falou. Ela aceitou e ela disse: é verdade, Senhor. Ela teve humildade e ela disse: é verdade, Senhor. É verdade, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha para isso. Mais uma vez ela estava ali perseverando pelo milagre dela. Mais uma vez ela não desistiu. Ela preferiu permanecer até o fim. Ela preferiu se manter firme na posição, porque ela sabia o que ela estava buscando e ela sabia que Jesus era a solução para o problema dela. E sabe o que eu vejo aqui? É como se ela dissesse assim: não, Senhor, mas apenas uma migalhazinha do teu poder é capaz de libertar minha filha. Uma migalhazinha do teu poder é capaz de libertar minha menina. E aquela mulher, ela se humilha ali. E ela diz: pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ou seja, aquela mulher reconhecia que um pouquinho só da graça, um pouquinho só do poder, poderia alcançar a filha dela e libertar a filha dela. Um pouquinho, bastava um pouco. Então, logo nós vemos o seguinte aqui. Mais uma vez ela foi perseverante. E o que eu vejo também aqui nesse versículo é o seguinte: aquela mulher, ela era o quê? Uma gentia. Ela fazia parte do povo gentil, do povo estrangeiro. Ela não fazia parte do povo judeu. Mas aquela mulher, ela estava buscando o milagre. Ela estava buscando a libertação da filha dela. E ela não desistiu. Ela não se incomodou com as palavras duras que Jesus acabou de falar para ela. Ela se manteve firme. Ela se humilhou ali perante o Senhor. E ela perseverou porque ela sabia que bastava um pouquinho do poder dele para a filha dela ser curada. E ela disse: eu vou ficar aqui porque debaixo da mesa caem as migalhas. Ou seja, debaixo da mesa cai migalha. Migalha também é pão. Quem está na mesa está comendo pão todo dia. Quem está na mesa está comendo banquete todo dia. Está todo dia na igreja. Está todo dia ouvindo palavra. Está todo dia ouvindo Jesus falar. Mas está desperdiçando, está jogando fora, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não quer mudar, não quer saber de ser transformado, não quer abandonar o pecado, não quer mudar a vida. E aqui é como se eu visse o seguinte: de que adianta receber tanta unção? De que adianta ter dom, ter talento, pregar bem, cantar bem, orar bem? De que adianta? Tem graça, Deus derrama graça, Deus derrama poder, Deus faz promessa, mas a pessoa não valoriza, a pessoa joga fora, a pessoa não sabe valorizar, não sabe dar valor àquilo que recebeu. A pessoa recebeu, a pessoa tem, Deus derramou graça, mas está desperdiçando, está jogando fora, não está dando valor. Mas aquela mulher disse: eu vou aproveitar as migalhas, porque eu sei que a migalha no poder dele vai libertar minha filha. Eu vou aproveitar a migalha, porque migalha também é pão. Migalha também é pão. E ela permaneceu ali. E o que eu vejo aqui é o seguinte: tem muita gente que está no anonimato. É anônimo como aquela mulher. Tem muita gente que está no anonimato mesmo. Não tem nome no cartaz, não tem nome nos outdoor, não tem seguidor, ninguém dá valor, ninguém quer saber, desfaz. Mas Deus está contemplando o coração. Deus está contemplando a pessoa que ela até recebeu pouco aos nossos olhos, não sabe pregar direito, não sabe cantar direito, não tem uma
uma voz afinada, não fez aula de música, não sabe falar direito, ou tem algum problema na voz, mas Deus está contemplando, está sabendo aproveitar a oportunidade, está ouvindo a palavra, está colocando em prática, está obedecendo, está agradando o coração de Deus, está ouvindo crítica, mas não para, está ouvindo muito levante, mas não desiste, está ouvindo muitas pessoas se levantando contra, mas diz: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu não vou parar minha caminhada por nada. E Jesus, ele está contemplando, e Jesus, ele está vendo o seu esforço, e Jesus, ele está vendo que você está valorizando aquilo que você está ganhando. Jesus, ele está vendo que você está valorizando aquilo que ele está colocando em sua mão. Jesus, ele está vendo que você tem dado valor, e Jesus, ele está contemplando. E como aquela mulher ali, Jesus, ele exclama: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Olha aí. Então Jesus, ele contemplou a fé daquela mulher, porque aquela mulher, ela não desistiu da caminhada, aquela mulher, ela não desistiu, ela não parou por causa das afrontas, ela não parou por causa da rejeição dos discípulos, ela não parou porque criticaram ela não parou porque ela ouviu a palavra dura de Jesus, porque hoje em dia é assim. Muitos até estão dentro da igreja, mas só quer ouvir palavra de bênção. Quando ouve palavra de conserto, quando ouve exortação, fica chateado. Quando ouve exortação, fica zangado. Fica dias sem falar com os irmãos ou com a pastora. Fica dias sem querer ir na igreja. Ah, eu não aceito isso. Ah, não me reconhece. Ah, vem pra cá me dizer coisas ruins, porque não me fala coisas boas. Então, aquela mulher, ela não se deixou abater porque ela ouviu palavras duras. Aquela mulher, ela não se deixou abater porque ela ouviu crítica. Aquela mulher, ela não se deixou abater por causa da rejeição. Aquela mulher, ela perseverou até o fim. Aquela mulher, ela perseverou na fé dela. E Jesus, ele contemplou a fé daquela mulher. E ele disse para ela: seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Ou seja, desde aquele momento o demônio que atormentava a filha dela teve que bater em retirada, teve que sair. E aquela mulher voltou a ter alegria, e aquela mulher voltou a ter paz, porque aquela mulher perseverou, ela foi perseverante, e ela surpreendeu Jesus com a sua fé. Verdade. E será que eu e você estamos surpreendendo Jesus? Ou será que eu e você estamos decepcionando Jesus? Será que nós estamos decididos mesmo a nos posicionar e a nos manter firmes com Cristo, crendo que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir? Ou será que estamos nos deixando levar pelos levantes, pelas críticas, por aqueles que têm se levantado contra nós, porque as coisas têm ficado difíceis? Quanto mais você ora, mais fica tudo difícil. Quanto mais você ora, mais dá tudo errado. Mas às vezes é porque Jesus está testando a sua fé, está testando a sua perseverança. Ele testou aquela mulher, e aquela mulher, ela foi aprovada, e ela recebeu o milagre dela. Porque quando eu e você perseveramos, quando eu e você permanecemos firmes, quando eu e você nos posicionamos verdadeiramente e adoramos ao Senhor, e não deixamos que nada nem ninguém nos pare, que nada nem ninguém nos paralise, nós vamos chamar a atenção de Jesus, e nós vamos receber dele aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós esperamos. Então, que nós venhamos aprender com a mulher cananeia que a nossa fé, ela deve ser perseverante. A nossa caminhada não pode parar por causa de nada, nem por causa de ninguém. Porque Jesus, ele se agrada daqueles que perseveram. Jesus, ele se agrada daqueles que têm o coração verdadeiramente arrependido, um coração verdadeiramente grato, um coração disposto a obedecer. Esse é o coração que Jesus contempla, que surpreende Jesus e que vai gerar milagre na minha e na sua vida. Então, que nós venhamos como a mulher cananeia, ser
surpreender a Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Eu vou até agora.